Hoje rolou um episódio, mais um, bastante frustrante na vida corintiana. 6 torcidas organizadas e mais ou menos 200 pessoas estiveram no Parque São Jorge, a sede social do clube, e invadiram a sede social. Entre as organizadas, a Gaviões, a Camisa 12, a Estopim, eles invadiram a parte destinada aos sócios e trancaram com uma corrente, afirmando que só sairiam de lá a partir do momento em que os atuais dirigentes do Corinthians aceitassem mudanças. Entre as mudanças, a participação do sócio-torcedor na eleição para presidente, uma mudança no estatuto interno do clube, enfim, uma série de outras medidas, né? A verdade é que a polícia foi acionada e precisou ir lá para conter os ânimos. É a segunda vez em 3 dias que a polícia dá expediente lá no Parque São Jorge. No último sábado, aquele vexame, aquele escândalo, tentativa de golpe de Augusto Melo e companhia. O Corinthians, mais uma vez, marcado em páginas policiais, algo absolutamente frustrante, decepcionante. Eu não sou corintiano, né, mas fico imaginando na pele do corintiano que não vê, que vê o time cometendo uma vergonha atrás da outra, né? E é o clube gigante, o segundo maior, mais popular do país e o mais popular na maior cidade da América do Sul. O Guilherme Morínigo, boa noite, Nicola. Invadiram o Corinthians. Bora explicar essa história. 6 organizadas, com mais ou menos 200 pessoas, estiveram hoje lá no Parque São Jorge e tomaram, não sei se dá para chamar que tomaram o poder, mas invadiram o Parque São Jorge, que é a sede social. Só para vocês entenderem, o Corinthians hoje tem 3 sedes. A sede social, onde está o prédio administrativo, onde está a Fazendinha, que é o antigo estádio do clube. Tem o centro de treinamento, que fica em Guarulhos, o CT do Dr. Joaquim Grava, além do estádio, que fica em Itaquera. A parte política está toda associada ao Parque São Jorge. E foi lá que Gaviões da Fiel, Camisa 12, Pavilhão 9, Estopim da Fiel, Coringão Chopp e Fiel Macabra mandaram representantes, mais ou menos 200 pessoas. Essas pessoas invadiram o Parque São Jorge. Invadiram a parte do social e trancaram um portão que dá acesso, trancaram com correntes e tudo mais, né? A promessa é de que eles só sairiam de lá com as reivindicações atendidas. Esse pessoal gostaria que o fiel torcedor passasse a ter direito a voto na eleição para presidente. Eles também exigem mudanças no estatuto do clube e querem punições a presidentes e dirigentes que deixarem dívidas ao timão. As ideias são boas, as sugestões são legais. Não sei se o método, se o modus operandi é o mais adequado. A polícia foi acionada de novo, precisou ir lá, quebrou a corrente e estavam negociando a saída dos torcedores de maneira pacífica. Enfim, no sábado já foi acionada a polícia, tropa de choque e tudo mais, e hoje os caras voltam lá. Jefferson Silva, boa noite, Nicola. Você sabe quem vai ser dispensado do Corinthians na janela da metade do ano? Bora falar sobre isso, Jefferson. Vários setoristas do Timão começaram a discutir e debater sobre o tema nas últimas horas, né? A verdade é que não vai haver uma lista de dispensas, e sim existe uma lista de dispensáveis. Qual que é a diferença, Nicola? A lista de dispensas inclui jogadores que você vai mandar embora. Entre os dispensáveis são aqueles atletas que o Corinthians não conta e gostaria que recebesse proposta para negociar. Quais são os 12 atletas que hoje não fazem parte dos planos do Dorival Júnior? Goleiro Donelli, tá? Lateral direito Maná, os laterais esquerdos Hugo e Palácios. Estou tentando lembrar tudo de cabeça, mas acho mais fácil achar a relação. Aí eu lembro que no meio campo, já falei 4, né? Volante Rian, o também volante Charles. Tinham até especulado que o Charles poderia ir para o Ceará, o presidente falou que é mentira. Achei a lista aqui, tá? O zagueiro João Pedro Tchoca, o também zagueiro Félix Torres, o volante Alex Santana, o meia Igor Coronado e os atacantes Giovani e Kaique. Desses 12, 2 já tem a saída praticamente acertada. Giovani tem contrato até o fim desse mês e desde o ano passado o Corinthians tenta sem sucesso a prorrogação do contrato dele. Então o Giovani, nos próximos dias a gente deve conhecer o próximo clube dele. Sobre o Alex Santana, empréstimo com o Grêmio bem perto de ser finalizado, operação que não vai render dinheiro ao Corinthians, mas vai assegurar pelo menos uma economia salarial. O Alex Santana ganha acima de R$500 mil mensais. Dos demais, o Donelli, o Léo Maná, o Tchoca,
e o Kaique são jogadores que o Corinthians gostaria que ganhassem experiência. A pressão que se tem do Dorival é de que esses caras estão muito verdes para jogar no Corinthians, né? Então eles vão ter dificuldade. Então, se aparecessem clubes interessados na Série A, na Série B, para empréstimo, que eles pudessem jogar com mais frequência, eles iriam para depois voltar. E os negócios mais preocupantes, aqueles mais caros, do Félix Torres, que havia sido comprado por mais de 30 milhões de reais. Inclusive, o Corinthians deve dinheiro ao Santos Laguna, que já entrou na FIFA, mais um processo contra o Timão, além do Igor Coronado. O contrato do Igor se encerra em dezembro e ele custa, entre salários, direitos de imagem e luvas, 2 milhões de reais por mês, tá bom? O Hinaldo Rodrigues perguntando se vai ter debandada no Corinthians, e se tiver debandada, se ele cai. Não acredito em debandada. A gente chegou a contar hoje sobre uma lista de 12 jogadores na lista de dispensáveis, mas entre titulares, só o Félix Torres, que é um titular bem contestado, e o Igor Coronado, que nunca foi titular absoluto, né? Então a verdade é que hoje o Corinthians pensa em mudanças, mas para tentar aliviar a folha e depois reinvestir em contratações, tá? O Danilo Evangelista perguntando o que está acontecendo no Corinthians. Nesse momento, o principal problema no Corinthians é uma disputa gigante por poder. O Augusto Melo foi eleito de forma democrática presidente do Corinthians num mandato que começou em janeiro do ano passado, ao mesmo tempo em que ele conseguiu acordos comerciais espetaculares com a TV, com o fornecedor de material, fornecedor não, mas com TV, com patrocinadores e tudo mais. Foram uma série de escândalos, uma série. Entre eles, o principal, o caso Vaidbet, que se transformou num inquérito policial e, mais recentemente, num indiciamento. Ele foi acusado de lavagem de dinheiro, associação criminosa e furto qualificado. Ele e mais 2 braços direitos dele no Corinthians. Por conta disso, o processo de impeachment, que já havia sido aberto no ano passado, foi ratificado no Conselho e agora só depende da votação dos sócios para que o Augusto seja excluído da presidência de forma definitiva. A votação está marcada para 9 de agosto. O Augusto está tentando de todas as maneiras voltar ao poder. Nessa terça-feira, um conselheiro do grupo dele fez um pedido na Justiça, no Tribunal de Justiça, alegando que o Romeu Tuma Júnior não tinha autoridade que o Romeu Tuma Júnior cometeu um erro quando convocou a votação da segunda-feira passada. Segundo esse conselheiro, Roberto William Miguel, o Romeu Tuma desrespeitou o estatuto ao convocar a reunião sem garantir prazo para a defesa. E pela 5ª vez seguida, uma liminar do grupo de apoiadores do Augusto foi negada pela Justiça. No caso de hoje, a desembargadora Clara Maria cagou na cabeça dos apoiadores do Augusto. Ela disse, entre outras coisas, que esse pedido é uma tentativa de burlar a ordem dos processos, e ela ainda criticou o uso do judiciário para uma disputa interna de um clube de futebol. Diante desse cenário, está ficando cada vez mais evidente que o Augusto não volta mais. Se existir alguma chance, essa chance não, ela está cada vez menor. Você vai ter contratação no Corinthians mais ou menos no estilo do São Paulo. Vai haver contratação. Havia uma promessa ao Dorival de pelo menos 3 nomes assim que ele foi contratado, mas não dá para esperar que o Corinthians vá buscar jogadores muito caros. Roger Guedes esquece. Além do salário astronômico, você tem que gastar pelo menos 10, 15 milhões de euros. Esse tipo de contratação não vai rolar, tá bom? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.